Oi, gente, boa noite. Boa noite. Conversar um pouquinho enquanto espera as pessoas chegando para essa nova live que a gente vai começar agora. Estou aqui com a minha digníssima, a doutora Andressa. Faz um tempo que não aparecia aqui e Me dá um ar da graça. tenho certeza que muita gente já estava com saudade de vê-la, né? Eu tenho aparecido mais nas lives. Ela sempre assiste, sempre comenta, está sempre xeretando, mas não é o suficiente. Eu quero você aqui junto, participando, dando um pouco do seu depoimento, da sua experiência nesses quase 5 anos que a gente tem de clínica funcionando, né? E o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? O tema de hoje, a intenção da gente é falar um pouco sobre a importância da família, né? Nessa relação, a importância da família para o sucesso desse tratamento com implante dentário. A gente, nesses 5 anos de clínica, né, Andressa, tem percebido o quanto a família é importante. Tem um peso, né, muito grande na tomada de decisão. Exatamente. E aí é importante não só para o bem, né, para o apoio, mas muitas vezes, infelizmente, para também atrapalhar um pouco a realização desse sonho, né? Que a gente sabe, a gente vê na prática que as pessoas realmente sonham, né, com esse tipo de tratamento, eles sonham com essa solução, e esse sonho tem relação com o fato de que o incômodo, né, de quem tem dentes faltando na boca, de quem usa dentadura, esse incômodo é muito grande, e o tratamento ele gera uma melhoria muito intensa naquelas queixas. Ele resolve vários problemas, ele traz uma melhoria de vida, de qualidade de vida, de estética, de bem-estar, de saúde mesmo. Então, sendo que as pessoas que têm esse sonho, só elas sabem as queixas, as dores que ela sente pela falta dos dentes, pelo uso da prótese. O familiar não sabe. Eles não sabem, sendo que uns apoiam e outros não. Então, o que eu percebo muito é que em muitas situações, aquele paciente, ele quer se libertar de todos os incômodos, de todas as limitações, de todo o desconforto, de todas as dores emocionais que ele tem, mas o familiar não sabe. Para ele, como ele tem os dentes, como ele não sofre com isso, ele não consegue se colocar 100% no lugar do paciente. Mas também, graças a Deus, tem muitos que tomam até a iniciativa de levar aquele familiar, seja pai, seja mãe, seja tia, tio, porque percebe, tem a sensibilidade de perceber o quanto que isso é danoso para o paciente, como essas limitações, essas dores é danoso para o seu familiar. Ele percebe o sofrimento, ele percebe a tristeza, ele percebe a vergonha, muitas vezes o não convívio social, e esses pacientes também, esses familiares também tomam a iniciativa de levar, e isso acontece muito aqui também. Então vejam, a gente tem, né, de um lado esse desejo muito grande das pessoas que sofrem com esse problema da dentadura, e aí o que é que acontece? Muitas vezes o familiar, o filho, a filha, é o fiel da balança. É aquele que faz aquela pessoa de mais idade tomar a decisão. É aquela pessoa que, e quando eu digo fiel da balança, que às vezes ajuda, incentiva, né? Inclusive às vezes ajuda financeiramente, se dispõe a ajudar os seus pais a realizar esse sonho, mas muitas vezes também atrapalha. Muitas vezes, como a doutora Andressa falou, só sabe a dor, né? Só sabe a falta que os dentes fazem, só sabe o quanto é sofrido usar uma dentadura quem infelizmente já perdeu os dentes, né? E a pessoa que não tem a falta de dentes, ela não tem essa percepção tão clara
do tamanho do problema, né? Do quanto isso incomoda. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho de pedir para trazer o familiar, para que a gente consiga mostrar para aquela família, para aquele filho, aquela filha, né? O quanto isso é importante. A gente tem histórias de sobrinho, que trouxeram tios aqui, tia, exatamente, mais especificamente uma tia para fazer o tratamento. E aí a gente precisa mostrar o quanto isso realmente vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Por quê? A gente percebe, né? Muitas vezes aquela pessoa que não sofre problema, o que não foi, vamos dizer assim, não participou do processo, não conversou, não estava na sala junto com o dentista, onde o dentista abordou toda essa questão dos benefícios do tratamento, não ouviu as dores, não ouviu as queixas, porque também tem muito paciente que não coloca para fora, entendeu? Então às vezes a pessoa não tem a real noção das limitações, da vergonha e de tantas outras coisas que passam pela cabeça de quem não tem dente. Então quando um familiar acompanha e ele escuta da boca daquela pessoa tudo que ela passa, ele passa a entender. Realmente isso não é besteira, isso não é banal. E aí acaba incentivando bastante a tomada de decisão. Entendendo a importância. Então muitas vezes o trabalho, a gente, né, quando a gente vê que vai vir uma pessoa que vai ser atendida de mais idade, muitas vezes a gente incentiva, mesmo antes, né, a própria nossa consultora que vai ligar para confirmar a consulta, ela já orienta, traga uma pessoa traga seu filho, sua filha, com quem é que você convive mais, traga essa pessoa para estar junto nesse momento, porque é fundamental que o parente, o familiar, tenha essa mesma visão, ouça a opinião do dentista, ouça as queixas, né? Entre nesse mundo, vamos dizer assim, para que ele perceba a importância do tratamento. Quando isso não acontece, o que é que geralmente acontece? A pessoa que precisa do tratamento, ela vai para casa e a pessoa da família, muitas vezes, ela só olha o valor do tratamento. Por quê? Porque ela não percebeu a importância daquilo, então ela só foca no preço. Ela não percebeu o valor, né? O valor. E aí ela não percebe o valor, não percebe a transformação que vai ser gerada no familiar, no seu pai, na sua mãe, não percebe o quanto isso faria diferença na vida dele, né? E aí olha o preço, aí quando olha para o preço, tá muito caro, isso é muito caro, esse tratamento não é muito caro, deixa isso para lá, né? Então a gente percebe isso acontecer demais, e a gente já antevendo essa questão, muitas vezes a gente pede para o familiar vir, para que ele entenda, tenha uma percepção clara do que vai ser oferecido e dos problemas que vão ser solucionados com esse tipo de tratamento. Chega ao ponto da importância, né, da família nesse tipo de tratamento, que tem casos aqui que o paciente faz o tratamento sem ninguém da família saber, porque não quer ouvir opiniões contrárias, não quer ouvir falta de incentivo. Então eu percebo muito, isso acontece com muita frequência. Eu não disse, ninguém da minha família sabe, eu não quero que ninguém saiba, porque vai surgir coisa, não, esse dinheiro, em vez de você investir nisso, que nem falam em investir, né? Em vez de você usar para isso, vamos comprar aquilo, vamos pagar não sei o que, eu preciso comprar meu carro. Já teve situações de pacientes, infelizmente, não priorizarem a si, porque vou comprar o carro do meu filho não quer que eu gaste esse dinheiro com isso, quer que eu gaste para comprar o carro dele. Já chegamos a ouvir coisas desse tipo. E a gente lamenta, porque é aquela história, aquela pessoa sabe da dor que ela tem, né? E mãe, pai, muitas vezes abdica de seu sonho para a realização de algo, de um filho, de um sobrinho, mas especificamente filho. Então já teve muitas situações desse tipo, do paciente iniciar o tratamento sem ninguém da família saber. É verdade, para você começar é importante. E a Andressa falou desse caso, esse caso nos marcou muito, porque foi até um tema de reunião, né? A gente numa reunião discutiu isso.
uma senhora que precisava muito para ela, porque tem tratamentos que realmente mudam a vida da pessoa, né? Melhoram demais a qualidade de vida. Então essa era uma paciente que ia se beneficiar demais. Ela entendeu, ela se convenceu, ela decidiu que queria fazer aquilo. E aí, 1 ou 2 dias depois, ela mandou uma mensagem para a funcionária nossa dizendo que tinha desistido, porque a filha dela tinha dito a ela que ela não ia gastar o dinheiro com aquilo, que ela ia trocar o carro dela, da filha. Então ela ia usar o dinheiro da mãe para trocar o carro da filha. E essa paciente, ela não mastigava, ela sofria demais com o uso da prótese, ela não tinha segurança para falar, ela se privava de eventos de família. Vê o quanto de coisa que essa mulher deixava de viver pela falta dos dentes. E isso não foi visto, não foi percebido, não foi notado pela filha. Ou foi e não foi dada a devida importância. Então, além dos casos onde o paciente quer fazer o tratamento, não tem nenhum outro gasto para fazer, mas fica algum familiar colocando tanta pilha em torno disso, que faz com que a pessoa desista. Então é muito importante, mas também tem os casos de sobrinho chegar aqui, de filha chegar aqui, já teve vários também, que bom, sim, de presentear, né? Um pouquinho outro lado, né? Então só para complementar esse lado, então aí a gente, poxa, lamentou, né? Mas aí a gente chegou à conclusão seguinte: isso é um problema familiar, um problema de mãe e filha, onde a filha se apodera da decisão da mãe, do dinheiro da mãe, do que vai fazer com o dinheiro da mãe. E aí eu até brinquei, a gente não tem como consertar uma relação familiar que não está bem ajustada, né? Porque se a mãe, que tem o dinheiro, não tem uma autonomia, não tem a poder de decisão de fazer algo que é bom para ela, porque a filha exige que ela faça o investimento que é interessante para a filha, a gente não tem como resolver esse tipo de conflito familiar, né? Mas claro, de novo, por que a importância da família? Porque a família pode atrapalhar muito, mas na maioria das vezes ela ajuda demais. E é disso que a gente quer também tocar aqui nessa live. A gente tem histórias lindas, histórias extraordinárias de filhos, filhas que realmente transformaram a vida do familiar. Pais. Porque veja, o que é que a gente tem... Vamos lá, fazer um pouquinho de exercício de quem são as pessoas que a gente costuma atender na clínica, que a gente costuma fazer essa mudança de vida, tá? Vocês entenderem o contexto. Geralmente, o nosso cliente é uma pessoa que, na infância, perdeu os dentes muito cedo, né? Muitas vezes eram pessoas mais humildes, filhos de muitos irmãos, numa época onde a saúde bucal não era prioridade, né, doutora Andressa? Onde tirava-se dente por tudo e por nada. Não tinha o preço, o tratamento era muito mais caro. Então, assim, o nosso cliente, ele vem de um histórico de perder dentes muito cedo, ele vem de um histórico de trauma com isso, de sofrimento por causa disso. Mas são pessoas que cresceram, viraram adultos, graças a Deus melhoraram de vida, conseguiram constituir uma família, criaram seus filhos. Muitas vezes essa pessoa é uma dona de casa, né? E cuida da família, dos filhos com o maior amor do mundo, ajudou aos filhos a estudarem, a crescerem, né? A crescerem na vida, a ter uma profissão, ter o seu trabalho. E quando chega determinado momento da vida, essa pessoa meio que cumpriu a sua missão de mãe, de pai, né? Sustentou os filhos, encaminhou os filhos, como a gente costuma falar, né? E aí é nesse momento onde essa pessoa, primeiro, muitas vezes ela, quando toma conhecimento do problema e que existe uma solução, ela vem em busca da solução. Diz, agora eu quero cuidar de mim, agora eu quero fazer algo que é bom para mim. E aqui para nós, né, gente, não existe, assim, são poucas as coisas mais prazerosas na vida do que, por exemplo, você se alimentar, mastigar bem, comer comidas que você gosta.
Então a gente vê, né, essa queixa com muita frequência. As pessoas querem, eu quero poder comer o que eu gosto, eu quero poder mastigar bem, quero sentir segurança, né? A Queijos em Casa aqui mandou uma mensagem falando sobre a Thaís, falando sobre problemas de mastigação, dificuldade de engolir, né? Ter que comer comidas pastosas porque não consegue mastigar. Então essas pessoas chegam nessa fase da vida muitas vezes com esse desejo. Mas vejam só que interessante, muitas vezes, e aí onde entra de novo a importância da família, muitas vezes os nossos pais, eles não sabem que existe essa solução. Ou pior, eles já estão conformados, eles já aceitam aquilo como uma limitação que ele vai levar para a vida toda. Não, e aquela frase, né? Já não tenho mais idade para isso. Exatamente. Já me acostumei, já sou velho para fazer esse tipo de tratamento, né? Mas muitas vezes eles não conhecem esse tratamento. E o que é que a gente vê, as histórias que a gente vê? Filhos que começam a nos acompanhar, começam a nos seguir, começam a consumir conteúdo, começam a descobrir que existe um tratamento que traz uma, né, possível, que gera uma verdadeira transformação, começam a ver depoimentos, começam a ver histórias de outras pessoas que passaram por esse tratamento e o quanto eles mudaram de vida, e os filhos começam a pensar, poxa, eu posso oferecer isso ao meu pai, posso oferecer isso à minha mãe, eu vou comentar com eles sobre esse tipo de solução, e vão além. Muitas vezes marcam a consulta, né, Andressa? Marcam a consulta, trazem os seus pais aqui e ajudam, muitas vezes ajudam financeiramente. Aí é que a Andressa falou sobre a gratidão. Tem casos onde os filhos não moram aqui em Maceió, mas eles à distância se organizam para ajudar, e quando não arca com todo o tratamento da mãe, do pai vir aqui, a gente faz toda a consulta, toda a avaliação, todo o planejamento, e a gente entra em contato com o filho ou com a filha, e ele lá em São Paulo, Brasília, qualquer canto, e eles vão, e através de telefone, explicando, mandando foto, tudo mais, ele vai e inicia o tratamento dos pais aqui. Então, na verdade, isso é lindo de ver. É verdade. A Thaisa falou aqui, né? Nossa sobrevida aumentou, temos que preservar a nossa saúde bucal. Sem dúvida, Thaisa, né? Thaisa, né? Thaís Santari, desculpe, Thaís, é porque tá com outro, entrou com outro. Thaís, tem toda a razão, né? Infelizmente, né? Claro, sempre que é possível preservar os dentes, é o que a gente tenta que seja feito, né? Mas muitas vezes essas pessoas perderam os dentes muito lá atrás, muito cedo, por uma época onde se tirava muitos dentes à toa, né? Ou com, enfim, dentes que podiam ser salvos. E a gente fala muito aqui o seguinte, na questão da segunda chance, não merecer uma segunda oportunidade. Que segunda oportunidade é essa? Uma segunda oportunidade de ter dentes, ter a sensação de dentes fixos novamente. Porque uma vez extraído o dente, logicamente que não existe um dente que vá nascer no lugar, né? Mas o tratamento com implante devolve essa sensação de dentes novamente. Então, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. De autoestima, de mastigação, de segurança, de força de mastigação, né? Então a gente fala muito nisso, ó. Você tem o direito, você merece ter essa segunda chance, você merece o direito a ter seus dentes novamente e a ter todos os benefícios de alguém que tem os seus dentes novamente, né? E aí, gente, a gente vê essas histórias acontecer. Então é por isso que muitas vezes a gente está aqui na nossa página falando para os filhos, falando para os sobrinhos, para os netos. A gente está o tempo todo aqui perguntando, será que seus... Porque, por exemplo, a gente sabe que no Instagram, muitas vezes, aquela pessoa de mais idade, ela não está aqui. E se ela não está aqui, ela não sabe que existe um tratamento que pode ser benéfico para ela. Então, cabe a gente que é mais jovem, a gente que está antenado, que está acompanhando, muitas vezes, trazer isso para os próprios pais. Às vezes a gente faz aqui enquete no story e pergunta,
Você sabe dizer se seu pai e sua mãe usa prótese? Tem muita gente que nem sabe. Tem muita gente que nunca perguntou aos seus pais. Tem pessoas que só descobrem que os pais usam prótese quando eles vão fazer uma cirurgia. Não, e tem aqueles casos onde a pessoa não quer que ninguém saiba. Por que não sabe? Porque os pais têm vergonha, esconde, né? Esconde dos filhos. Então, não raro a gente vê aqui relatos de filhos que descobriram que os pais usavam prótese na hora que a pessoa foi fazer uma cirurgia, precisou fazer algum procedimento. A primeira coisa que o médico pergunta: você usa prótese? Porque tem que tirar na hora da anestesia. E aquele momento é onde a pessoa descobre que os pais usam prótese. Então a gente fala o tempo todo, ativamente, você que é filho, você que tem uma gratidão pelo seu pai, pela sua mãe, você que realmente quer o bem dos seus pais, né? Ama seus pais, faça um trabalho ativo, pergunte a ele, né? Comente, mostre a ele que existe uma solução, mostre a ele que as pessoas realmente se beneficiam, mostre depoimentos, né, de pessoas que fizeram, que tinham a mesma idade e se beneficiaram. Por quê? Porque você está trazendo consciência para essas pessoas de que existe uma solução para algo que incomoda muito a eles. Eu tenho o exemplo da minha mãe. Minha mãe foi paciente nossa aqui. Minha mãe tem ausência de dentes superiores e inferiores. Ela não conseguia usar de forma alguma a prótese móvel inferior. Então ela não mastigava, ela simplesmente engolia o alimento. Usava uma prótese em cima porque tem que usar, não vai ficar sem dente. A inferior ela não se adaptava e era entrando a comida, nada de mastigar. Então engorda, começa a ter problemas de intestino preso, começa a ter problemas de azia, de gastrite, porque você não tem um alimento bem mastigado. Então minha mãe foi uma paciente daqui da Oralcim e hoje ela come absolutamente tudo. A Thaís está perguntando se é um tratamento demorado, se é um tratamento doloroso. Não é doloroso porque hoje em dia, né? Isso não é de agora. É um procedimento onde é feito com anestesia local, né? Com um grande diferencial que a gente tem aqui de fazer muito procedimento com sedação, onde vem um médico anestesista e cede o paciente. Essa sedação é uma anestesia geral? Não, de forma alguma. É uma sedação onde o paciente dorme. Quem já fez endoscopia passa por esse procedimento de sedação. Ninguém em sã consciência deixa colocar um tubo para ver o estômago. Então esse paciente ele é sedado para fazer esse tipo de exame. É a mesma coisa. Mas com sedação ou sem sedação, o procedimento é feito com anestesia local. Existe toda a medicação pré-operatória, toda a medicação pós-operatória. Com relação ao tempo de tratamento, varia muito de paciente para paciente. Mas cada vez mais a gente está buscando aqui na Oralcim fazer os casos que a gente chama de carne imediata. A gente está fazendo de tudo, absolutamente tudo, para pular a etapa de reposição óssea, né? Por isso que a gente está fazendo muitos implantes zigomáticos, que pula essa etapa de reposição óssea e em até 3, 4 dias já está lá com a prótese fixa parafusada nos implantes. Então, claro, precisa de uma avaliação, mas cada vez mais a gente está buscando fazer um tratamento cada vez mais rápido para o paciente. É interessante, só complementando o que a Andressa falou, em relação à dor, né? Muita gente não sabe, mas essa região óssea, né, da boca, da mandíbula, ela não tem receptor para dor. Então, na verdade, a única parte que pode doer é a parte da gengiva. E, na verdade, essa parte ela é anestesiada com um anestésicozinho local. Então, quem já fez procedimento odontológico, em algum momento já fez uma anestesia que fica um pouquinho dormente, né? Aquela sensação de coisa mais grossa. Mas basicamente a dor é naquele momento onde você faz a anestesia. É impressionante. Eu costumo brincar aqui que se tem uma coisa que a gente não vê são as pessoas reclamando de dor. Então é um tratamento que surpreende ao próprio paciente pela ausência de dor. Então eles costumam voltar no dia seguinte, 2 dias depois, para dar sequência, né, para seguir, para fazer o pós-operatório. E eles batem muito nessa tecla. Eles dizem:
eu não senti dor nenhuma, não estou sentindo nada, e eu estou impressionado porque eu não senti dor, né? E ainda mais quando a gente lembra que muitas vezes essas pessoas vêm de um passado muito traumático, né? De extração dentária, de procedimentos com muita agressividade e muitas vezes onde a anestesia não pegava, dor de dente, né? Que é uma coisa que marca muitas pessoas. Onde não se usava nem anestesia. Então realmente assim, essas pessoas têm muito medo da dor, têm um trauma. E se surpreendem depois. E até falam, se eu soubesse que era assim, já teria feito exatamente. Antes. É uma das razões que a gente ouve tanto essa frase. Se eu soubesse que não ia doer, se eu soubesse que ia ser tão tranquilo, eu já teria feito esse tratamento há muito tempo. A gente tem muitas pessoas que nos seguem, que nos acompanham, que querem muito, mas não fazem porque tem medo da dor. E por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre depoimento, essas pessoas na hora H elas têm o receio de sentir dor. Agora, é compreensível. É muito né? emocional. É mais forte até que a razão. Exatamente. É compreensível por causa do histórico, mas realmente a dor não é significativa, né? E como ela falou em relação à demora, a gente sabe que as pessoas têm pressa, né? Mesmo que a pessoa passe 10, 20, 30 anos usando uma prótese, na hora que ela decide que ela quer se livrar daquela prótese, ela quer para ontem, né? E aí, por exemplo, fim de ano, ela já começa a se visualizar no fim do ano sem aquela prótese. E claro, dentro das limitações, né, que existem, tem casos que realmente não dá para acelerar, né? Mas existe sim vamos dizer assim, uma evolução no sentido de a gente cada vez ter tratamentos mais rápidos e que entregam um resultado final mais rápido. E isso é uma busca não só do cliente que nos procura, mas nossa, né, como empresa, poder oferecer essa solução mais rápido. E temos evoluído muito em relação a isso. E com relação à importância da família nesse tipo de tratamento, é algo que é tão importante que geralmente essa presença do familiar vai do início ao fim do tratamento. Exemplos, na hora que a gente vai fazer a confecção dos dentes, né, sobre os implantes, muitos pacientes vêm sem o familiar. E ele vai, a gente mostra, gostou desse dente, tal e tal, tamanho, formato, cor, gostei, amei. E autoriza a finalização do caso. E quando a gente finaliza, que o paciente amou, o paciente sai contente, feliz, quando chega em casa, uma pessoa que diga, eita, eu achei esse dente grande, pronto. Então o paciente já volta aqui, meu filho falou isso, meu esposo falou aquilo. Então isso pesa tanto em todos os sentidos que a gente passou até a dizer, nessa fase de aprovação de tamanho, cor, forma de dente, trazer alguém da família. Ou traz alguém da sua família. Se quiser trazer pai, filho, periquito, papagaio, cachorro, traz, porque é muito importante, porque o paciente olha para alguém da família e diz, e aí, gostou? Gostei. Não gostou, mesmo que o paciente tenha gostado, tem aqueles que não, eu gostei, não importa o que vão dizer, mas a presença a opinião do familiar, da família é muito importante até nesse momento, ou seja, do início, na tomada de decisão, no decorrer do tratamento, para dar segurança, para apoiar, para cuidar, né? Porque precisa de um cuidado, e na finalização do caso. Então é uma sequência extremamente importante para a satisfação do paciente do início ao fim do tratamento. Então, vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou um pouco, né? Ela falando do início ao fim. Muitas vezes a família começa a ajudar aquela pessoa no momento que ela começa a nos seguir, nos acompanhar, a ver o conteúdo, ver que existe a solução. Daí, essa pessoa muitas vezes... Ana Lúcia, beijo, tá quase finalizando. Amém. O que acontece? Muitas vezes essa família, ela descobre, ela interage, ela entende que existe uma solução, ela vai no familiar, no pai, na mãe, ela descobre que aquele pai e mãe usa prótese, que ele sofre por causa daquilo,
Muitas vezes esse familiar ajuda no momento que ele traz o pai e a mãe aqui, porque como eu falei, muitas vezes eles já estão conformados, então eles têm uma resistência de tomar atitude, de vir, mas aí os filhos trazem, e a gente vai contar uma história de uma paciente nossa que foi muito marcante na nossa história, e eles trazem os pais, muitas vezes eles participam da avaliação, da negociação, né? Eles incentivam, eles muitas vezes ajudam financeiramente a realizar o sonho dos pais. E a partir daí eles estão juntos no tratamento, dando apoio, naquele momento que o seu pai, sua mãe está ali com medo, no dia do procedimento, eles vêm junto. No dia de escolher a prótese definitiva, eles estão juntos, então eles participam realmente desse momento da vida. E a gente tem muito relato de pai e mãe que demonstram uma gratidão imensa ao filho, pelo filho ter participado de todo esse processo na vida dele. E ali, a partir dali, eles vão juntos curtirem a mudança de vida, a transformação e a nova fase da vida dos pais. Então isso é muito bonito. A gente que ama os nossos pais, né? A gente quer retribuir, né, tudo que eles fizeram pra gente. E às vezes a gente dá um presente que assim, é significativo, mas é uma coisa que acaba rápido, né? Então, quando a gente pensa que a gente pode dar algo para nossos pais, nossa mãe, nosso pai, que realmente mude a vida dela e que traga uma gratidão, isso é muito forte, motiva muita gente. A gente tem uma história que eu queria que a Andressa contasse, de uma pessoa que passou por esse processo, e é algo muito marcante que a gente sempre comenta, porque foi uma história que marcou a todos nós, né, Andressa? Foi. Acho que foi 2017 ou foi 2018. Foi um dos nossos primeiros casos aqui, mas o que me marcou, eu não esqueço, ela veio no mês de maio, os filhos, um casal, trouxe essa mãe, ela nem olhava pra mim, ela entrou na sala, super abatida, magra, aparência muito, muito sofrida, e realmente ela não olhava nem pra mim. E quem conversava comigo era a filha, o filho mais calado, mas eu não vou citar nomes, tá? Porque, enfim. E a queixa ela tinha ausência total, superior, tinha 1 ou 2 dentes inferiores, e ela não conseguia de forma alguma usar prótese. Quem tem ausência total inferior, gente, é muito, muito, muito difícil conseguir usar uma prótese móvel, muito difícil, só sabe essa pessoa. Então, resumindo, foi feito o raio-x, foi feita a avaliação e teve um momento que eu precisei analisar clinicamente. Ela não queria sentar na cadeira porque ela estava com vergonha de mostrar a boca. E como conversei, expliquei, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para criticar, cada um tem os seus motivos para ter chegado até determinado ponto e na grande maioria das vezes não foi culpa da pessoa. E consegui fazer a avaliação. O paciente iniciou o tratamento. Então assim, o antes e depois dela é absurdo, a mudança que aconteceu na vida dela. Ela chegou de cabelo preso, enfim. A gente lembra que ela vivia sempre, quando ela chegava na recepção, ela ficava no cantinho, né? E ela estava com depressão. Eu lembro que a filha falou, a gente trouxe ela carregada. Tipo assim, você vai, querendo ou não, você vai. Pronto, fizemos o tratamento. Hoje ela é outra pessoa. Eu lembro que no dia que a gente instalou, que foi um tratamento rápido, ela já estava com outro olhar. A gente tem uma foto dela do antes e depois, que o olhar, até hoje é o que me chama a atenção, quando eu lembro o olhar dela na foto, é impressionante. E 1 ano depois ela veio para fazer a manutenção, né? Que a gente pede para o paciente vir a cada 6 meses, ou uma vez ao ano, para fazer o acompanhamento, limpeza, tal e tal, do tratamento. E ela chegou, cabelo curtinho, cheio de luzes, mecha, maquiada, com um vestido longo, que eu olhei assim para ela e falei, não é a mesma pessoa. Então, ter visto o antes e o depois dela foi inesquecível. E os filhos perceberam isso, os filhos sofriam com esse sofrimento dela,
tiveram essa iniciativa, deram de presente para ela, um casal, e hoje ela é uma outra pessoa. A irmã dela já fez tratamento aqui e o pai, 91 anos o pai. Então assim... Você vê como foi importante, né? Total. A família ter feito isso por ela. E assim, ela saiu de um quadro de depressão, né? A gente fala, todo mundo gosta muito de ver o antes e depois da mudança estética. Mas o que importou pra gente nela foi o antes e depois da pessoa, a pessoa que ela era antes e a pessoa que ela se transformou depois, né? Porque tudo é um conjunto. Você imagina uma pessoa que não consegue olhar no espelho, tem vergonha dela mesmo, né? E o quanto isso a afetava. E graças a Deus que os filhos nos acompanhavam, nos seguiam, viu que existia uma possibilidade para a mãe, trouxe a mãe carregada, né? Vamos dizer assim, forçadamente, que ela ela não queria, ela não tinha nem forças para buscar uma ajuda nesse sentido. E hoje a gente vê não só ela transformada, como a irmã, como o pai, porque realmente foi uma mudança. Então, gente, a família é muito, muito importante nesse processo, tá? A gente acredita tanto na mudança que a gente gera, no benefício que esse tratamento traz para as pessoas, que a gente precisa da ajuda dos filhos, né? Dos netos, para que... Teve o caso de um sobrinho, gente. Ela fez tratamento esse ano, mas ele fez um tratamento aqui, em casa simples, e ele ficou... Ele trouxe a tia há uns 2 anos atrás, porque ela tinha medo, e ele trouxe a tia, fiz planejamento, avaliação, tudo, e na época ela não teve coragem, mas ele ficou esses 2 anos, no ouvido dela, no ouvido dela, no ouvido dela. Esse ano ela veio, ela fez o tratamento e já finalizou o tratamento. Então, assim, a importância dele na tomada de decisão dela, ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia dos benefícios que ia levar para a vida dela. E hoje também já está aí com os dentes, sorrindo, mastigando. E lembro que ela tinha um medo, o caso dela era o medo. E quando ela fez o tratamento, ela disse a mesma coisa. Se eu soubesse que era assim, eu já tinha feito há 2 anos atrás, quando ele trouxe ela aqui. E é isso, gente. Como eu estava falando, a gente acredita tanto, né, nessa transformação, a gente acredita tanto que vale a pena, a gente tem tanta certeza disso, que a gente quer trazer isso para mais pessoas, né? Então, e a gente sabe a importância dos filhos e dos netos para mostrar aos seus pais, aos seus avós, que existe essa possibilidade, né? E a gente sabe que vale a pena, não é porque a gente está aqui do outro lado fazendo tratamento, né? É porque a gente ouve dos próprios pacientes, né? Essas frases, como se eu soubesse, tinha feito antes, valeu cada centavo. Não senti dor nenhuma. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Então, se a gente ouve isso o tempo todo, a gente se convence também de que, poxa, realmente vale a pena, né? E se vale a pena, quanto mais pessoas souberem que existe essa possibilidade, mais a gente vai estar fazendo bem a essas pessoas, tá? A Evilane comentou aqui, perdeu um dente, chorou muito. Um dente da frente. Então veja, a gente sempre fala, Evilane, isso. Só sabe a falta que um dente faz quem infelizmente já perdeu, né? Então assim, quem perdeu um dente sabe a falta que faz. A gente teve dentro da clínica um caso de uma funcionária nossa, ela perdeu um dente e foi interessante de ver isso. Ela era uma pessoa super sorridente, ela perdeu um dente e ela começou a mudar o sorriso. Ela começou a sorrir, um sorriso menos aberto. E ela, por quê? Porque ela sabia que quando ela sorria demais, aquele dente aparecia, ela tinha vergonha. Ela começou a sorrir só de um lado, ela começou a se esquivar mais para um canto. E aí eu comecei a perceber, eu fiquei atento a isso, eu comecei a perceber como ela deixou de ser uma pessoa alegre por causa de um dente. E quando ela terminou o tratamento, ela voltou a ter aquele sorriso aberto, aquela segurança de sorrir que ela tinha antes de perder o dente. Então,
não é só um dente, né, Vilane? Não é só um dente. Então, assim, um dente faz falta, imagine todos os dentes, né? A gente sabe que tem muito mais do que a estética envolvida, tem a saúde, tem o bem-estar, tem a capacidade de comer, mastigar, tem a segurança. Vilane, a manutenção, no caso de um dente, é fazer radiografia, ver se está tudo ok em torno do implante, mas se não está folgado, se você está conseguindo higienizar normal, é mais para fazer um raio-x e ver se está tudo ok, intraósseo, entendeu? Porque se a coroa está tudo certinho, sem folga, sem incômodo, não tem com o que se preocupar. É isso. Então, gente, vamos lá. Resumidamente, para finalizar essa live, entendam que a família pode ajudar muito. Infelizmente, pode atrapalhar quando ela não tem essa percepção da mudança que ela vai gerar naquela pessoa que sonha com esse tratamento. Né, Valdirene? Sonha com esse tratamento. Então, a família pode sim ser uma alavanca, né, um grande incentivador para que essa pessoa que precisa, ela seja informada, seja convencida, seja apoiada, para que ela faça um tratamento que no final ela vai olhar para o filho, para o sobrinho, para o neto e vai dizer: muito obrigado por ter me trazido aqui, muito obrigado por ter feito isso por mim. Por não ter desistido, no caso por não ter desistido, do sobrinho que não desistiu da por ter insistido, porque é isso, gente, que a gente ouve todo santo dia aqui. O sentimento quando os pacientes voltam a ter os dentes é indescritível. É uma sensação Sueli, já, hein, Sueli? Já chega a sua vez. Então, hoje eu fiz seu planejamento, viu? Então, assim, não desista não do sonho, tá, Valdirene? É um sonho que vale a pena. E eu digo mais, é um sonho viável de se realizar. Não estou dizendo aqui que é barato, mas é viável de se realizar. Hoje em dia, com a evolução, com as formas de pagamento, a gente consegue fazer tratamento de muita gente, de pessoas que... Agora, claro, precisa do esforço da pessoa. Isso. Tá? Nada vai vir fácil. Você não realiza um sonho toda semana, né? Você não realiza um sonho toda hora. Até porque se realizasse com facilidade não era sonho. Né? Então, assim, a gente pergunta: qual foi a última vez que você realizou um sonho? Né? Para pensar. Qual foi o último sonho? Você já realizou algum sonho na sua vida? Né? Você sonha? Vamos voltar um pouquinho, né? Que às vezes a pessoa nem sonho tem. Se a gente não sonha e não realiza o sonho, muitas vezes a vida da gente não tem muita graça, né? Então, assim, a gente ouve demais as pessoas falarem: eu sonho com esse tratamento, eu sonho em realizar. É um sonho possível de se realizar. E como é que começa a realizar esse sonho? Primeiro passo: fazer a avaliação. Não tem outro caminho, não tem atalho para isso. Fazer a avaliação. Todos que hoje tiveram a vida transformadas deram esse primeiro passo. Começaram com a avaliação. Enquanto você não faz a avaliação, o sonho está totalmente distante. Até porque é na avaliação que a gente desmistifica tanta coisa, sabe? Às vezes o paciente imagina: eu achava que era assim, que era assado, e ele vê que muito do que ele pensava não é o que acontece na vida real, entendeu? Então é muito importante. E assim, essa primeira consulta. Exato. E aí quando você faz a avaliação, você torna o sonho mais próximo de você, né? Enquanto você não faz a avaliação, você fica só na imaginação. É aquela: eu quero ter uma casa própria. Nunca fui olhar uma casa para ver quanto custa, o que é que eu preciso fazer para ter uma casa. Aí eu sonho em fazer uma viagem, mas eu nunca entrei para procurar passagem, hospedagem, quanto custa. Então, assim, é um sonho que é só para dizer que é um sonho. Agora, se você tem um sonho que quer realizar, e esse é o tipo de sonho que vale a pena e que dá para realizar, você precisa fazer a avaliação. Tá aqui Márcio perguntando: quanto custa tipo planejamento de casamento, Valério? É isso. Todo mundo que casa passou por essa etapa. Foi lá fazer orçamento, pesquisar na igreja, lista de convidados, buffet. Existe um passo a passo para você transformar o seu sonho em realidade, né? E é isso que a gente bate nessa tecla. O Márcio perguntou o preço. Gente, primeiro, a gente não pode falar preço, tá?
existe o Conselho Regional de Odontologia que proíbe divulgação de valores. Não é um produto. E realmente não é um produto. O implante Primeiro é o ponto. caminho, né? Não é possível. Sim. Cada caso é um caso, Márcio, porque eu preciso saber se você vai precisar de reposição óssea ou não, entendeu? Se é um caso, a gente consegue fazer junto implante e reposição óssea, se for o caso de reposição. Se é só implante, que tipo de implante a gente vai trabalhar. Então, varia muito, muito mesmo de pessoa para pessoa. Existem muitas variáveis que entram nessa conta. Por isso que a avaliação é essencial. Tem decisões que o cliente toma junto com o dentista ali, de que tipo de material vai usar, se vai fazer alguma coisa intermediária ou não, se vai fazer, né, tratamentos próximo àqueles dentes faltando para ficar esteticamente legal. Isso. Então, assim... Vai precisar de provisório ou não. São muitas variáveis que não dá para adivinhar, né? A gente brinca às vezes dizendo que dentista não é evidente. Né? Então, fazer um orçamento sem saber, sem avaliar... Mas eu acho que independente, se você quer fazer uma reforma na sua casa, o engenheiro, o pedreiro, ele não vai dar um orçamento sem ir lá ver o que realmente precisa. Entendeu? Então, não é nem que a gente não queira falar. Além de não poder realmente... É porque tem que ver clinicamente, tem que analisar clinicamente, radiograficamente, tudo isso. E se falar, pelo contrário, vai estar fazendo um desserviço, porque vai falar algo que provavelmente não vai ser verdadeiro, e quando a pessoa vier naquela expectativa, vai dizer, eita, não era nada disso aí, não é esse valor, porque tem isso, aquilo, vai ficar com a sensação de que a gente está querendo enganar. Ah, vocês disseram esse valor só para me atrair, para me enganar, tá? Então a gente não faz isso, não deve fazer, não faz sentido. Tá? Então, sim, existem condições de parcelamento. Lembrando a vocês, a gente faz parte de uma rede de franquia. Quando a gente faz parte de uma rede, a gente tem alguns diferenciais a oferecer em termos de valor, de condição de parcelamento. Tudo isso pode facilitar. A gente faz um esforço para que a gente consiga fazer o tratamento no máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Mas claro, não é simples, não é imediato. Muitas vezes a pessoa tem que vir aqui para ter uma noção do que precisa fazer. Ah, eu preciso dar uma entrada de X, então não tenho imediato, vou fazer uma economia para ter esse valor, para poder realizar o seu sonho, que esse é o que a gente incentiva vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Foi um prazer. Essa live vai ficar gravada. Podem colocar no comentário ali da live se vocês quiserem alguma pergunta a mais que a gente não tenha respondido. E a gente vai ter o maior prazer em responder, em conversar. E estamos aqui de portas abertas. Portas abertas. Pensem nisso, tá? Pensem no... Vocês, se tiverem os pais vivos, se tiverem os avós vivos, tio, tia, pensem nisso. Tentem pensar o que é que eu posso fazer, de alguma forma eu poderia ajudá-los a perceber que tem algo a mais que eu posso fazer, além de incentivá-lo, de marcar uma consulta, de trazê-lo para cá, porque uma coisa você pode ter certeza, os seus pais, seus avós, seus tios vão ser gratos por você ter feito essa ajuda para eles, tá? É isso que a gente tem visto aqui no nosso dia a dia, nesses 5 anos de clínica. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima oportunidade. Beijo em todos. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho.